Oi pessoal, meu nome é Joyce Xavier e hoje estou aqui para responder as perguntas que os leitores querem saber pro blog Diário da Sá, tá? Eu lancei 3 livros, 2 ano passado e 1 este ano. Esse aqui é O Brilho da Minha Alma, esse aqui foi meu primeiro livro e diz muito sobre crônicas, sobre depressão, frases e tem um conto também nele. Encantos é o meu segundo livro, eu não tenho ele aqui porque ele realmente está esgotado. E é um livro mais romântico, mais de amor, é um livro de bolso. E também eu quero falar do lançamento, que é o meu livro Diário dos 30 anos, que é uma comédia romântica sobre a Malu, uma mulher que no seu aniversário de 30 anos recebe o diário da sua suposta rival. E nesse diário ela começa a contar as suas loucuras, as suas melancolias e as suas aventuras. Ao mesmo tempo que Malu é melancólica, triste, à procura do amor, ela também vai para suas baladas, toma as suas cervejas e apronta muito. Então, vamos começar a responder as perguntas dos leitores. E eu estava lendo aqui, vocês são demais, né? Vou responder a pergunta da Denise Micaelson. Joyce, quando você começa a escrever um livro, o que é mais difícil? A primeira frase ou a última? Justifique. Esse justifique me mata. Então, eu acho que finalizar um livro é mais difícil. Bem, no meu ponto de vista, né? Eu acho que você começa com a inspiração. Eu acho que finalizar é um pouco mais difícil. Da mesma forma que fechar uma crônica, um conto. Eu acho que a finalização em tudo é um pouco mais difícil. Apesar que o diário eu finalizei muito bem, assim, rápido. O diário foi um livro que eu escrevi rapidamente. Agora, A Menina da Saia Vermelha, que é um livro que está previsto para ser publicado no ano que vem, já não foi tão fácil. Então, eu acho que finalizar um livro é mais difícil. A segunda pergunta, que é da Daiane Campos. Beijo, minha dengo. Quando está a escrever um livro, partilha a história com alguém para se aconselhar? Por exemplo, um amigo ou um familiar? Não. Geralmente não. Quando eu escrevo um livro, eu mostro um capítulo para alguém e pergunto alguém do ramo literário, se ele acha bacana, se é uma história bacana, mas eu não costumo enviar. Eu já enviei muito, hoje em dia eu deixo mais o suspense, que eu acho que é mais bacana. Vou para a terceira pergunta, que é do Luan Jonathan. Oi Joyce, tudo bem? Pelo que conheço sobre suas obras Brilho da Minha Alma e O Diário dos 30 Anos, além das outras, pude perceber que o estilo dessas duas citadas é bem distinto, sendo uma mais cômica e a outra mais sentimental. O que quero saber é, como se sentiu ao escrever ambas as obras, quais foram suas emoções e suas inspirações no momento e, acima de tudo, como você as viu depois de prontas? Verdade. Assim, Luan, o que acontece? Brilho da Minha Alma foi um livro que eu escrevi, realmente são crônicas tiradas da internet, né, da fanpage, e eu resolvi publicar o livro. Foi um momento muito triste da minha vida, um momento que eu estava sofrendo, que eu estava com depressão, mas ao mesmo tempo eu estava me recuperando, né? Tem mais ou menos isso no livro. E o Diário dos 30 Anos já é o livro que eu já estava recuperada e eu já conseguia fazer piada da minha desgraça.
né, da minha tristeza, da minha melancolia, eu já achava engraçado. No entanto que eu escrevi o Diário dos 30 anos chorando de rir. E pra quem não sabe, o último capítulo eu escrevi chorando, de emoção mesmo, no final do livro. O brilho da minha alma, a inspiração, foi mesmo o término do relacionamento, que todo término é complicado, porém esse término foi muito mais complicado pra mim e que me deixou doente, eu fiquei em depressão. Então acho que foi minha maior inspiração. E o Diário dos 30 anos ainda tem um pouco disso, da depressão, porém um lado mais cômico, né? De ver a vida por um outro lado, né? Mesmo na melancolia, eu conseguia colocar um pouco de piada, né? E mostrar que no fundo toda a sua melancolia tem um lado positivo, né? Tem um lado de aprendizado, que você aprende. Na melancolia você consegue aprender com você mesmo. Então isso pra mim é perfeito. E depois que eu vi, pronto, nossa, assim, O Brilho da Minha Alma foi meu primeiro livro. E foi uma fase, assim, muito, muito importante da minha vida. Foi a minha superação, né? E quando eu vi o livro, eu vi no lançamento, pra ser sincera, e eu fiquei muito emocionada. Né? Assim, O Brilho da Minha Alma, aqui no primeiro livro. Não, gente, não é a Joyce Xavier aqui na capa. E eu fiquei muito emocionada quando eu vi esse livro. É a realização de um sonho. Mas, pra ser sincera, quando eu vi o meu livro lindo, O Diário dos 30 anos, quando eu vi a capa, na verdade eu já tinha visto a capa, né, pela internet, mas quando você pega totalmente um livro totalmente diferente, quando eu vi a contracapa, quando eu abri e vi a diagramação, eu fiquei, assim, apaixonada pelo trabalho da editora Penalux, pelo trabalho do Ricardo, da Paty, que desenhou a capa. E eu acho que o Diário dos 30 anos é um livro que eu me superei bastante como pessoa, como autora, e eu tô orgulhosa de mim. Quarta pergunta, da Arita Neves. Malu procurou o amor em diversos meios, tipo lugares, situações, consumo, e sem esperar, ele bateu a sua porta. Acha que valeu a pena toda essa procura, comprometendo toda a sua moral, inclusive a saúde, já que o amor não se acha, apenas acontece? Justifique. Marieta, você é demais. Na verdade, a Malu, o que acontece? Na verdade, a Malu, ela saía pra se divertir, pra beber, né, que é a personagem, à procura do amor. E o amor, sem querer, encontrou. Ele bateu na porta dela, né? Não dessa forma, vocês vão ter que ler o livro. Mas eu acho que tudo quando acontece tem que acontecer. Independente de você buscar ou não, você esperar ou não. Eu acredito que tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Tudo é uma forma de aprendizado. Então, independente de você estar buscando o amor ou não, tudo é válido na vida. Tudo, tudo. Nesse caso, eu acho que o amor acontece, ele não se acha, mas tudo vale a pena. Tudo. A gente deixa como experiência, se for ruim. Se a ressaca for ruim, a gente deixa como experiência. Eu vou responder a quinta pergunta, que é da Adriana Fernandes. Em Malu parte 2, ela vai encontrar amigas tão malucas quanto ela? Bem, Adriana, a parte 2 ainda não finalizei, eu estou bem no início do livro, mas creio que sim, tá? Ela vai encontrar, ainda não sei, vou falar só da personagem, que é a Rafaela. Terá uma Rafaela no livro e elas irão aprontar muito, junto com a Antonieta, isso eu posso dizer. Vou responder a sexta pergunta. Mary Almeida perguntou: Joyce Xavier, houve algum retorno satisfatório quanto às oportunidades e parcerias após o lançamento do livro Diário dos 30 anos?
muita coisa, né? Muita coisa. Depois do lançamento de Diário dos 30 anos, depois do lançamento dele, que foi no evento literário da Sanfer Livros, quero mandar até um beijo para a equipe da Sanfer Livros e para a Johanna Sanfer, que abriram as portas para mim, me deram oportunidade, das pessoas que eu conheci no evento. Isso para mim foi assim magnífico. Eu não quero mais saber de outra coisa a não ser ir para eventos e conhecer pessoas e falar, por mais que eu fique nervosa como eu estou agora, mas isso é muito bom. As parcerias, a gente conhece várias pessoas, vários blogueiros, a gente consegue divulgar o nosso trabalho e já fui convidada para outros eventos literários e estamos organizando outros eventos literários e isso é muito bacana. Com certeza o Diário dos 30 anos me abriu portas e é isso aí, eu tenho que aproveitar. Vou responder a 7ª pergunta, que é da Lud Meirelles. Tereza será ficção ou ela também é viva como Malu e Joyce Xavier? Gostei. Não, assim, Tereza, pra quem não sabe, Tereza é meu livro em coautoria com a Juliana Daglio, que é minha amiga e autora de Uma Canção para a Libélula. Juliana Daglio também escreveu o prólogo do Diário dos 30 anos. E Tereza é um suspense e é uma ficção. Não tem nada de Joyce Xavier e nem de Juliana Daglio. Claro que o escritor sempre deixa um pouco de si, mas eu acho que Tereza talvez seja a parte que a Joyce quisesse fazer com os homens, quisesse somente usar, mas a Joyce não consegue. Então, Tereza é somente uma ficção, nunca aconteceu nada, não, graças a Deus, tá, gente? Porque Tereza é suspense e ela não é boazinha, ela não é boa como a Malu. Eu vou responder a 8ª pergunta. Paulinéia Teles. Em que momento da sua vida escreveu tantas verdades que foram publicadas em Brilho da Minha Alma? Então, eu acho que eu já até respondi isso numa outra pergunta. O Brilho da Minha Alma foi escrito na depressão mesmo. Na depressão. Quem tem depressão vai entender o que eu vou falar agora. Sabe quando o coração aperta? Que você não tem como chorar, que você não tem como falar, que ninguém vai te entender, né? Ninguém te entende, nem você consegue se entender. Então foi nesse momento que eu comecei a escrever. E saíram frases soltas, tem muitas frases que ainda rolam pela internet. E as crônicas também, os textos menores. E foi isso, foi na depressão mesmo. A 9ª pergunta é da Ruth Cortez. Linda. Qual de suas obras, personagens é seu favorito? Por quê? E o que ele significa pra você? Ah, Ruth, assim, eu acho que todo personagem pra mim é especial. Desculpa. Malu é especial porque lançadas, Malu é praticamente a Joyce, mas um personagem muito especial também é a Mari, da Menina da Saia Vermelha, que na verdade a Menina da Saia Vermelha é um livro que é o meu primeiro livro, né, que eu comecei a escrever. E Mari é homenagem à minha amiga Mariana, que faleceu. E eu queria homenageá-la de alguma forma e coloquei o nome dela no livro como a personagem principal. Então eu acho que é uma grande personagem. Não que Malu não seja especial, mas a Mari é muito especial pra mim. E é um livro de suspense também, gente. Próxima pergunta, da Silvânia Alves. Muitos escritores, por publicarem em plataformas gratuitas como o Wattpad e o Readbook, sofrem o plágio. Você já foi vítima desse crime? O que acha que poderia ser feito para garantir aos autores uma maior segurança nestas plataformas de autopublicação? Bem, não fui plagiada, não que eu saiba, nenhum dessas plataformas gratuitas. Fui plagiada de outra forma, que são pessoas postando meus textos sem autoria, ou até porque não sabe, as páginas do Facebook divulgando.
as frases sem autoria, mas nada assim tão grave não. E a melhor forma de ter segurança é registrando na Biblioteca Nacional. Antes de divulgar, é registrando a sua obra. Não tem maior forma de segurança do que essa. 11ª pergunta da Ana Luísa, minha vizinha. Assim como muitos escritores, já foi afirmado por você que suas experiências e sua história de vida foram um grande fator inspiracional para os seus livros. Nossa. Mas até que ponto você se sente confortável em expor sua vida através da literatura? Você já pensou em escolher alguma cena ou até mesmo um livro durante o processo da escrita por haver muito de você e da sua vida pessoal? Então, Ana Luísa, tem muita coisa que eu ainda pretendo trabalhar, coisas que eu passei, não boas, tá? Que eu quero muito ainda escrever sobre isso. Eu não tenho o que privar, porque eu acho que as coisas ruins da minha vida pessoal serviram de aprendizado, de experiência, e eu quero que outras pessoas não passem por isso. Ainda tenho algumas vontades, mas eu acho que ainda não é o momento. Então, eu sou um pouco cautelosa na hora de colocar alguma coisa. Eu deixo bem assim, como diz para um bom entendedor, né? Um pingo à letra. Então, eu sou bem cautelosa, mas eu ainda vou expor muita coisa. Eu acho que não é o momento ainda. Mas tem muita coisa que eu quero expor. A 12ª pergunta é do Márcio Muniz, meu escrito querido. Beijo pra você, sucesso. Gostaria de saber da Joyce qual a impressão que ela quer deixar nas pessoas com seus textos. Márcio, na verdade, eu gostei muito da sua pergunta. Porque quando comecei a escrever, eu não queria deixar impressão nenhuma pra ninguém. Na verdade, eu queria escrever pra me libertar, pra tirar o peso de mim, né? E as pessoas começaram a ler e elas começaram a gostar. Porque talvez elas não tivessem lido nada tão... como é que eu vou dizer? Tão explícito, né? Porque, né, assim, quando eu comecei a escrever, eu era bombástica, escrevia, ácida, entre aspas, cortando os pulsos e tal. E tem muita gente depois que eu fui conhecendo que também escreve da mesma, assim, parecido, um pouco mais tranquilo, um pouco mais sombrio, mas eu nunca havia pensado sobre isso. E depois, com o passar do tempo, até mesmo hoje, eu sou muito cautelosa para escrever, porque eu sei que eu posso modificar a vida de alguém. Não que eu queira passar mensagem, eu quero que todos me adorem, não é isso. Mas a gente tem que passar sempre uma lição positiva, né? E eu penso nisso. Então, hoje em dia, eu quero que as pessoas tenham algo positivo e construtivo na vida. E agora eu vou responder a pergunta bônus, que é da Sabrina Oliveira. Beijo. Oi, Joy. Oi, Sam. Conta pra gente quais são seus novos projetos, eventos, novidades, tudo. E o que está passando nessa cabecinha criativa que a gente ainda não está sabendo. Beijão. Então, Sabrina, no início do ano, 2016, eu e Juliana Daglio, a gente tem o projeto Teresa, que é um livro de suspense com autoria, e a gente pretende lançar no primeiro semestre de 2016. A gente ainda não fechou com nenhuma editora, mas a nossa pretensão é lançar bem no início do ano. E no final de 2016, eu tenho um projeto de publicar A Menina da Saia Vermelha, porém também ainda estou vendo com editoras, mas devem ser os 2 livros que eu vou lançar no próximo ano. Sobre os eventos, dia 10 de outubro estarei em Valença, na Feira Literária de Valença. Estarei com outros autores num bate-papo bem legal. E em novembro tem uma novidade, mas ainda não posso falar porque não tem nada confirmado. E ainda esse ano eu tenho um projeto com a Ana Nunes, que é uma escritora linda, que eu amo muito, de um evento em Belo Horizonte, mas eu ainda também não tenho data, mas já tem muita coisa legal pra vir aí.
E as novidades? Vem o Davi a Plantinha, que é um livro infantil, com autoria com a Cíntia Meirelles, que é minha amiga. Eu também não tenho data para publicação. Bem, eu acho que é só isso, né? Na minha cabecinha criativa é complicado, porque eu não paro de pensar. Mas, por enquanto, são os projetos que eu posso falar, tá? E pra falar dos meus projetos, eu também vou falar de projetos de autores parceiros, que são os meus amigos, né? Começando com um livro que eu recebi essa semana, que é a coisa mais bonita. Também me quer, da minha amiga linda, que é a Tati Zanella, que eu vou falar, tá? O Ricardo, que fez a diagramação do meu livro, tá? Ele trabalhou neste livro, tá? Olha que coisa mais charmosa. Não, minha dedicatória é muito offline. Minha coisa mais charmosa. Olha que coisa linda. Gente, eu tô apaixonada por esse livro, porque, sem querer puxar saco, é um dos livros mais lindos que eu já vi. A diagramação, a capa, tudo perfeito. Tati Zanella, ela escreveu a orelha do meu livro, tá? E o livro dela foi publicado pela editora do Ricardo, que é a Fábrica dos Livros, tá? E assim, um livro maravilhoso, coisa mais bonita da minha chumi, tá? Coisa bonita, tá? Beijo, Tati, love you, minha orelha linda. Quero falar também da minha prefácia, porém a prefácia de Encantos, que é a Pamela Marques. Mel e Pimenta é um livro que foi lançado pela Penalux, tá? A Pamela é minha amiga, minha prefácia. Ano passado estivemos juntas no lançamento de Encantos e eu recomendo pra vocês. Beijo, Pampam, linda. Pra falar também de livros, tem um livro do PH Almeida, que é o meu amor, o meu príncipe da poesia, meu fofo, tá? Que é Dentro de um Segundo, um livro de crônicas. Aqui, tá marcado. Não tá marcado não, mas eu sempre deixo marcado, porque eu sempre tô lendo ele. Ele é aquele livro da cabeceira, sabe? É o de PH, assim. Sempre tô dando uma bisolhada nele. Do meu príncipe, PH. Aqui a foto dele, ó. Cadê a foto dele? Aqui, ó. A foto dele aqui. Beijo, PH. E pra finalizar, vou falar da Flávia de novo. Gente, eu tenho que falar dela de novo. Da Flávia Andrade, que é a autora do livro Natasha, o livro inspirado na música Natasha do Capital Inicial. A Flávia é um amor de menina, um amor de pessoa, uma escritora talentosíssima, muito talentosa. Flávia Andrade é o futuro da nação, essa menina é espetacular. Flávia escreveu a contracapa do Diário dos 30 Anos e ela fala que ela é Malu e eu sou a Natasha, tá? Gente, indico de verdade, muito lindo, muito lindo. E falando também de indicação, tá? Que eu não tô com o livro dela aqui em mãos, da Juliana Dagli, Uma Canção para a Libélula, que será lançada agora a parte 2 pela editora Arvin e a parte 1 também, que é a segunda edição pela editora Arvin. E a Juliana também vem com Lago Negro. Juliana é demais, né? Juliana é minha rainha. Beijo, 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 beijo. Se vocês quiserem conhecer mais um pouco do meu trabalho, é só procurar na minha fanpage, a tal da Joyce Xavier, tá? Meu blog ainda não está pronto, ainda vai sair, mas na fanpage eu coloco pra vocês. O meu Instagram é @lajoycita e lá tem várias frases, tem as divulgações do trabalho, eu posso colocar tudinho pra vocês lá, tá bom? Um beijo, Sá, um beijo, meus leitores. Beijo.